Sejam bem-vindos ao programa Hortolândia Território de Saberes. Hoje é com muita alegria e satisfação que nós vamos receber uma convidada especial. É uma entrevista com a professora Rita Cândido. Antes de darmos início, eu vou ler o currículo então da professora. Ela possui mestrado em Política e Gestão, com tema voltado à participação dos pais na perspectiva da gestão democrática pela Unesp. Possui também especialização em Planejamento e Gestão de Organizações Educacionais, também pela Unesp. Fez Psicopedagogia Institucional pela Faculdade Campos Elíseos e Escola de Gestores pela UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. Ela tem experiência na área de gestão, coordenação pedagógica e contação de histórias. Atualmente, ela é professora no curso de pós-graduação da Unicep São Carlos e está cursando doutorado na Universidade Estadual Paulista na área da sexualidade, abordando a prevenção da violência sexual infantil. É autora de livros muito conhecidos já, como A Menina das Cores e As Aventuras de Metallica. Seja bem-vinda, então, professora. É um prazer muito grande para nós recebê-la. A gente já está em contato com ela há bastante tempo, porque a gente queria já ter feito essa conversa com ela desde maio, né? No Maio Laranja, que é o mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas é com muita alegria que a gente conseguiu marcar essa data, né, professora? Então, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, a gente queria saber de você como que foi iniciar, virar, na verdade, uma escritora, uma autora de livros muito importantes, com temáticas muito importantes para a educação, e como que foi você começar a escrever, como que isso aconteceu? Boa tarde, Adriane, a todos que estão assistindo. Com muita alegria, né, que eu aceitei esse convite, porque eu fico muito contente do alcance que teve o livro chegar até vocês, né, o material que a gente produz. Essa questão da escrita, para mim, ela é muito importante, porque eu acho que a gente pode atingir públicos que a gente nunca atingiria de outra forma, então a escrita, ela tem esse poder. E para mim, desde que eu me formei assim como professora, Adriane, eu penso muito, né, nessa importância da literatura infantil. O quanto que as crianças conseguem aprender, absorver de aprendizado por meio de um livro, por meio de uma contação de história, de uma leitura. Então, eu sempre acreditei muito nesse poder. Há 10 anos atrás, então, eu tive a publicação do livro Das Aventuras de Metallica, que é a história de uma latinha que tinha medo de ser jogada em qualquer lugar e que ela queria ser reutilizada ou reciclada. Então, eu já trazia lá atrás essa discussão sobre os 3 R's, e depois os R's foram ampliando, mas a mensagem ficou. Então, assim, teve toda uma geração aqui no município de São Carlos, região, que cresceu junto com a Metallica e que conheceu a Metallica quando era pequeno e até hoje fala. Então, assim, para mim foi muito bacana todo esse processo. E 10 anos depois, né, durante esse processo, eu fui criando outros livros, outros materiais que eu não editei, acabaram ficando assim no computador mesmo, porque o processo de edição ele é trabalhoso, ele é custoso. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem ainda esse incentivo todo para a produção de livros. E aí, esse ano, eu trabalho nessa área da prevenção da violência sexual infantil e decidi, então, publicar A Menina das Cores, que, para minha surpresa, atingiu aí, além, fronteiras além, que eu nem imaginava, né? E aqui a gente está conversando na tarde de hoje com vocês, tão longe e ao mesmo tempo tão perto, né? E o legal é que são temáticas bem diferentes do livro, né? Você escreveu um que a gente pode falar sobre uma temática mais de meio ambiente, e o outro é uma temática mais de prevenção ao abuso sexual, né? Como que surgiu a inspiração para escrever? Eram momentos assim do seu trabalho, um momento pedia mais falar sobre a reciclagem, e aí depois, como que foi a inspiração para você escrever esses livros? Então, Adriane, eu sempre busco inspiração nas discussões que a gente faz mesmo em sala de aula com as crianças.
Então, na época da Metallica, eu estava assim tava tudo muito fresquinho, assim, essa discussão sobre os 3 Rs, a preservação ambiental, como hoje ainda é um tema super relevante. E eu lembro que eu trabalhava na coordenação pedagógica de uma escola e comecei a aprender muitas coisas, porque nós adultos aprendemos muitas coisas agora, né? Eu falo assim que quando eu era criança, a gente nunca imaginou que um dia se pudesse falar que a água pode acabar, né? E hoje é algo que a gente sabe que é real, é algo que a gente tem que trabalhar. Então, nós aprendemos também com as crianças, aprendemos também com as discussões em sala de aula, e aí veio a Metallica. No meio do caminho, eu tenho outros livros, né, com temáticas também diferentes que surgiram de sala de aula. Por exemplo, eu tenho que ainda não foram publicados, mas tem o Mundo de Rodas, que é a história de um menino com deficiência física, né? Eu tenho um outro livro que eu escrevi também que fala sobre os idosos, sobre a causa dos idosos, mas esses eu ainda não publiquei. Tem outros materiais ainda, só que como atualmente eu estou no doutorado, né, e o meu projeto de pesquisa é um game para trabalhar a prevenção da violência sexual infantil, eu me engajei de uma maneira assim que nem eu imaginava nessa causa, e eu acho que a gente tem que falar, aliás, acho não, tenho certeza que a gente tem que falar, é algo que passa, a gente sempre conversa assim, no meio assim pedagógico, que a cura passa pela palavra, né? Infelizmente, a violência sexual infantil é algo que traz muito silenciamento. Então, quando a gente fala, a gente está levantando a bandeira e a gente está salvando uma criança, a gente está movimentando uma sociedade para olhar para o problema. Então, a Menina das Cores, ela veio aí para iluminar esse caminho e trazer essa bandeira mesmo da gente começar a falar sobre isso e despertar, porque muitas vezes o problema está do nosso lado e a gente não imagina. E eu queria entender como é que foi a construção desse livro. Quanto tempo que você demora mais ou menos para escrever? Como que você faz? Se você estuda o tema, se você procura colaboradores, como que funciona toda a construção? O processo de elaboração da Metallica para o Menina das Cores foram bem diferentes. A Metallica eu escrevi, mostrei para uma pessoa, né, uma pessoa assim da universidade. Ela teve interesse, mas falou: "Olha, Rita, por enquanto eu não consigo te ajudar". E aí, num outro momento, essa pessoa entrou em contato comigo. Ela é de Vitória, no Espírito Santo. Então a gente conseguiu naquela época, 10 anos atrás, fazer tudo online por meio de, na época, e-mail, né? Então a gente mandava e-mail, a ilustração foi feita dessa forma. A ilustradora, que é a Lidiane, ela parece que entendeu a alma do projeto que eu tinha em mente e ela traduziu em formato dos personagens e foi assim bem bacana mesmo. A gente fez tudo online e depois eu imprimi aqui em São Carlos o material pronto, né? Que a Emanuele fez a parte do design e a Lidiane fez a ilustração. E foi muito gostoso. Agora, a Menina das Cores foi um pouco diferente, porque da Metallica, né, só voltando, eu tive que reelaborar o texto, porque inicialmente eu tinha feito um texto extenso, aí diminuímos e fomos adequando, as crianças participaram do processo, então foi bem bacana. Da Menina das Cores foi bem resultado de tudo que eu tenho estudado, dos levantamentos que eu tenho feito, dos livros que eu também leio, e, e eu falo assim que foi um presente de Deus, porque quando eu vi, o livro estava escrito. Então, eu falo para você assim que eu fiz muitas adequações na Menina das Cores, eu não fiz. Foi algo assim que surgiu de algo que estava dentro de mim mesmo. Quando eu vi, eu coloquei no papel e falei, gente, ficou muito, assim, eu gostei muito, que a gente também tem que namorar, né, esse resultado, né? A gente também tem que gostar. Eu gostei muito e falei, eu vou ainda publicar esse livro porque eu acho que pode ajudar. Só que ele tomou uma proporção que eu não imaginava, porque realmente assim
pessoas do Brasil inteiro, assim, têm mandado mensagem, querem contar essa história, querem. E hoje é outra época, né, Adriane? Então, tem muitas contadoras de histórias que pedem autorização para fazer essa história. E eu sempre falo, gente, pode pegar, o material é nosso, não, a distribuição dele é totalmente gratuita. A gente fez uma vaquinha online e a gente teve a parceria da Igreja Presbiteriana aqui de São Carlos, uma parte dos gastos, a outra a gente fez vaquinha online, muita gente ajudou, exatamente que era para esse livro tomar proporções assim grandes e ir embora mesmo, como uma mensagem de paz. A gente está te perguntando tanto sobre esses processos, como que é essa construção, porque nós temos vários escritores na rede que já escreveram livros, têm obras muito legais, então é muito interessante para eles também terem essa visão de como foi a construção, a publicação. E eu queria saber agora qual é o sentimento de ter escrito um livro tão importante que está alcançando tantos lugares, tantos profissionais, está entrando dentro da casa das pessoas, das salas de aula. Qual que é a sensação, então, que você está sentindo aí? O que eu posso dizer assim é muita alegria, gratidão também, porque eu falo assim que as pessoas que leem, elas têm que comprar essa ideia. Né? É uma coisa que você lê, você gostou, e aí você dá o feedback imediato, mas que pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, numa temática tão difícil, onde a gente sabe que a sociedade ainda se fecha tanto para falar, é tão difícil a gente conseguir levar esse tipo de mensagem, porque existem os tabus, existem os preconceitos, e a ideia era que a Menina das Cores levasse a mensagem de uma maneira leve, uma maneira tranquila, onde não ameaçasse nenhum tipo de educação familiar, porque tem família que faz a opção por ser mais reservada, tem outras famílias que falam mais, mas tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre as partes onde nunca ninguém pode tocar, né, sem autorização das crianças, é algo que a gente precisa falar. Tem gente que tem vergonha disso, então talvez a Menina das Cores traga aí um jeito fácil dos pais abordarem com os filhos o tema, dos professores também falarem em sala de aula. Então, o sentimento é alegria mesmo, pelas pessoas terem aceito o projeto da Menina das Cores. E tem muita gente que está reelaborando, fazendo projetos em cima do livro. Então, olha que legal, né? A ideia não é a gente ter agora, toda a minha ideia está aqui e é única. Não, a partir da ideia que eu tive, outras pessoas podem criar movimentos, podem pensar em outras coisas para poder fazer e ajudar as crianças, para ter uma infância mais saudável, mais com garantia de direitos, que eles têm que ter essa garantia de direitos. Então, eu acho que a partir disso, muita coisa está acontecendo e eu ando muito feliz, muito feliz mesmo. Já que você falou de feedback, você recebe feedback dos professores quando eles leem a história, às vezes alguma reação de um aluno. Você tem essa conversa com os profissionais? Eu tenho, inclusive ontem eu participei de um movimento, né, de uma escola em Minas, que eles trabalharam o livro, uma contadora de histórias fez a leitura para eles, né, a contação do jeitinho dela, e ficou super bonita a contação, e eles me chamaram para as crianças fazerem perguntas, e eu achei bem legal, Adriane, porque eu vou só pegar um ganchinho na tua fala aqui. Você falou que muitos professores produzem materiais muito legais, e é isso que a gente tinha comentado, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanto incentivo. Então, na live de ontem com os alunos, eu vi que muitas professoras têm muitos materiais legais, vontade de escrever, vontade de publicar o que elas têm, e às vezes ficam com medo ou param no qual é o processo, como que eu faço, por onde eu começo. Então, a mensagem que fica é que todos possam divulgar seus materiais, que todos possam ir atrás, que é possível a gente realizar o sonho de escrever um livro, e esses feedbacks
tanto das crianças quanto dos professores, eles são muito valiosos para mim, porque eu sei que a Menina das Cores é uma iniciativa dentre tantas outras que podem surgir, que já estão surgindo, e esse é o movimento da vida, né? A gente vai se ajudando e a gente vai aprendendo nesse processo. Além do livro, você também tem outros projetos na área? Eu tenho um canal, né, no YouTube, que hoje tem se configurado numa iniciativa educacional, o nome é Tantos Contos. Então, se vocês quiserem procurar lá no YouTube, é só procurar canal Tantos Contos ou Tantos Contos. E também no Instagram a gente tem um trabalho forte, que é @tantoscontos.arteeducação. Eu trabalho junto com a Amanda Previato, onde a gente traz muitas questões para ajudar os professores em sala de aula, projetos, educação emocional, educação inclusiva. A gente trabalha mesmo com a prevenção da violência sexual infantil, sempre por meio de histórias e ludicidade. Então, a gente acredita muito nesse poder da arte. Tá? Então, nessa pandemia tem sido uma alternativa para muitos professores que têm nos procurado para conhecer um pouquinho mais, para aprimorar algumas coisas. Então, essa iniciativa educacional tem dado muito certo, graças a Deus. Então, falando da pandemia, eu queria ver com você se você tem alguma dica para os professores. A gente fala do Maio Laranja, que é o mês de enfrentamento, mas o enfrentamento ele não vai acontecer só em maio, né? A gente tem que estar todos os dias atentos aos alunos, buscando resolver esse problema. Qual dica que você pode dar para os profissionais para eles tratarem desse tema com os alunos, para eles perceberem alguns sinais, mesmo agora que a gente está afastado durante a pandemia? A dica que eu dou, Adriane, é a gente conseguir se aproximar das crianças e fazer com que elas confiem em nós, né, nos profissionais da educação. E é um pouco mais complicado esse processo durante a pandemia, porque quando está em sala de aula, a criança passa bastante tempo com a gente. E agora, na pandemia, ela faz os horários dela, muitas vezes, para aula. E o contato com o professor, por exemplo, esse ano, a gente tem muitos profissionais que não conhecem pessoalmente seus alunos, que é o meu caso, esse ano. Então, eu peguei uma turma nova, onde eu não conheço as crianças. Porém, desenvolver um trabalho bem próximo, sempre junto, sempre conversando, se mostrando aberto a conversar, orientando as famílias também, porque muito do que a gente vê assim na violência sexual são famílias que não têm uma experiência autoprotetiva, né? São famílias que às vezes é aquela brincadeira de mau gosto, às vezes é aquela exposição da criança, porque por violência sexual infantil a gente entende muitas coisas, não o ato sexual sim, mas também outras formas de exposição da criança, onde a criança se torna vulnerável ali àquela situação e não sabe exatamente por onde sair. Então, eu sempre cito esse exemplo que quando minha filha era pequena, eu achava que para ela ser educada, ela precisava dar um abraço, um beijo na pessoa e mostrar, né, boa educação. E hoje eu aprendi que não, que a gente pode simplesmente dizer para a criança, falar um oizinho de longe e ela ser educada do mesmo jeito, ela não precisa se expor. São coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai sabendo que não é bem assim. Então, assim, o que eu falo para os professores, ficarem próximos às crianças, aos familiares, desenvolverem uma escuta, porque às vezes o professor acha que ele precisa investigar, e não, a gente não precisa investigar, a gente simplesmente tem que escutar, uma escuta espontânea. A investigação cabe a outros órgãos, como o Conselho Tutelar, por exemplo, o juiz, né, os advogados, aí é outra instância, mas para a educação, a gente tem, o único papel que a gente tem é de falar sobre as partes do corpo que não podem ser tocadas, conversar sobre carinho bom e carinho ruim. Carinho ruim é aquele que tem que ser escondido, que não pode ser na frente das pessoas.
ou que deixa a criança envergonhada, triste, esse carinho não é legal. Então, é algo que a gente tem que falar com eles. Agora, do resto, é desenvolver uma proximidade e uma escuta espontânea. Esse é o caminho para todo mundo, inclusive na pandemia. E não espere ter certeza para denunciar. A certeza vem de outros órgãos. Então, a gente pode fazer denúncia anônima, via Disque 100, né, telefone do Conselho Tutelar, pedir anonimato, mas a gente não pode se calar. Inclusive, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, se o professor se cala, ele precisa pagar multa, inclusive, porque ele é participante da situação. Tá? Então, se a gente sabe de alguma coisa, se a gente desconfia de alguma coisa, faça denúncia, não guarde para você. Você falando até de outros tipos de violência, em junho a gente tem uma data também importante que é o combate ao trabalho infantil, né? A exploração da criança no trabalho. Isso também está dentro dessa exploração que você estava falando, né? O trabalho infantil. Quando a gente fala de violência sexual, né, e a gente pode falar, por exemplo, da exploração sexual, que é um tipo de trabalho onde a criança vende o sexo, né, é a comercialização do sexo. Então, a gente precisa pensar nessas formas de lidar com a infância. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a Constituição de 88 que garantem a segurança das nossas crianças. Então, trabalhar, por exemplo, é algo que eles não têm desenvolvimento emocional, psicológico, para poder trabalhar. Então, precisa ser denunciado, né, em qualquer esfera, seja no comércio, seja na televisão também. Às vezes a gente fica assim, né? Mas, poxa, criança trabalha na televisão. É algo que a gente também tem que discutir. A gente tem muita criança trabalhando aí nos meios digitais, né? Então, são coisas que a gente precisa conversar, que quando a gente fala em trabalho, que tipo de trabalho a gente está falando, né? E aí a gente abre vários leques e, e também, infelizmente, a gente tem um quadro aí no Brasil muito triste de exploração sexual, onde as crianças são submetidas a esse tipo de violência. Então, é algo que a gente também tem que denunciar, não podemos nos calar. Existe muita gente que trata a exploração sexual como prostituição e não é prostituição, porque quando a gente trata de criança, é violência, tem que ser denunciado, né? Diferente de alguém que seja de maior e que, gostando ou não, está atuando na prostituição, é diferente. Agora, quando a gente fala de criança, a gente fala que esse tipo de coisa não pode acontecer de jeito nenhum. Eu queria te parabenizar por todo esse trabalho, pelo livro tão importante. E voltando a falar de livro, de literatura, então, além de pesquisadora, de professora, autora, você também é contadora de histórias. Para você que vive nesse universo, então, de literatura e de educação, queria saber de você qual o papel da literatura na formação das nossas crianças. Obrigada, Adriane, pelas palavras. E a literatura, ela tem um papel fundamental na vida das crianças. Não é à toa que quando a gente conta uma história e às vezes a criança fica assim, conta de novo, fala de novo, mais uma vez. E às vezes a gente até cansa, porque fala, mas eu já contei 3 vezes, você quer a quarta, né? Porque, na verdade, tem um autor que chama Bruno Bettelheim e ele fala de forma assertiva que quando a criança pede para a gente contar de novo, é porque ela está resolvendo conflitos dentro dela, conflitos psicológicos. Então, ela está aprendendo com a situação. Então, a gente nunca deve negar contar de novo alguma história para uma criança. A contação de histórias, ela tem um poder muito forte, né? Ela é diferente da leitura, porque a leitura é quando você lê o material e é super importante, e a contação é quando você conta a partir daquilo que você entendeu. A contação de histórias é uma prática milenar, desde os homens, primeiros homens, né? Quando eles se reuniam na fogueira, eles contavam histórias. Então, é uma prática que é do ser humano. Eu vou no supermercado, eu volto, eu conto uma história. Eu falo para você, estou aqui contando as minhas histórias da minha vida. Então, a contação de história, ela tem um poder muito forte e
quando a gente fala em leitura de história, a gente também tem um poder muito forte, que é o incentivo à leitura. A criança só vai conseguir adentrar esse universo de leitura escrita se ela tiver um incentivo e gostar realmente daquilo que ela lê. Eu, por exemplo, sou uma mãe que nunca forcei minha filha a ler. Eu acho que ela sempre viu os exemplos aqui em casa. Eu gosto de ler, meu marido gosta de ler, e ela sempre viu a gente com livro, com material digital. E ela é bem assim, quando ela pega alguma coisa, ela devora. Então, mas é dela. E ela tem que gostar desse tema, né? Ela tem que gostar do livro. Então, eu acho que o nosso papel é um incentivo. É a gente mostrar que a gente também lê. Muitas vezes em sala de aula eu levo os livros que eu estou lendo, mesmo que seja um livro de adulto, às vezes um livro. Eu lembro que uma vez eu levei um livro de neurociência e eu coloquei na minha mesa, estava lendo, coloquei na minha mesa. E aí meu aluno falou assim, professora, o que que é isso, né? E ele começou a questionar, ele queria saber. E aí eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, você pode me emprestar esse livro? E aí eu falei assim, nossa, mas é um livro, né, denso, tudo, mas eu falei assim, eu vou falar para ele que sim, emprestei o livro e ele levou para casa e ele não leu o livro inteiro, mas ele leu alguns trechinhos. E eu sei que aquilo vai ficar na memória dele. Então, nosso papel é de contar, é de ler e é também de incentivar a leitura por meio do exemplo, né? Então, muitas vezes a criança vê o adulto lendo, ela tem vontade de ler também. Eu brinquei, eu dei risada agora, porque meu marido, a gente estava terminando o banho do meu filho, e ele falou assim: Mamãe, história. Porque hoje ele assistiu minha aula e a gente estava falando com as crianças, chama história. Então, olha o valor que ele está tendo com a contação de histórias presente na vida dele. Então, são coisas que a gente pode fazer enquanto adulto. E é verdade mesmo. Eu cresci numa casa rodeada de livros, meus pais também liam, e eu olhava eles lendo, eu tinha vontade de ler, então eu pegava aqueles livros, às vezes que eu não entendia nada. Minha mãe tinha aquele Revolução dos Bichos. Eu lembro que eu gostava da capa porque tinha os porquinhos e eu queria ler, eu pegava e ficava folheando o livro. Então, fez muito sentido para mim isso que você acabou de falar. Ai, que Próxima bom! pergunta. Eu vou ler aqui a próxima pergunta para você. Retratos da leitura no Brasil. Ela é uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro, o IPL, Itaú Cultural e o Ibope Inteligência, que coleta e analisa os dados de leitura no país. Segundo a pesquisa, houve uma queda de cerca de 4,6 milhões de leitores entre os anos de 2015 e de 2019. É um dado muito triste, né, visto a importância da leitura para o desenvolvimento de todo mundo. Para você, então, que é professora, qual fator pode ser o maior responsável por um número tão baixo agora que nós temos de leitores? O que você acha que falta? Falta mais interesse, mais livros, diferentes livros, mais autores, contadores de história? Como que você acha que a gente poderia melhorar essa situação? Adriane, sempre que eu tenho a oportunidade de dar aula na graduação ou na pós-graduação, eu converso com os alunos e sobre o seguinte fato, né? A gente vive numa sociedade onde ler e escrever são atos de perigo, né? Quando a gente fala assim, eu sou leitora, ou gosto de escrever, a gente traz perigos para alguns paradigmas, um sistema que está posto. Então, a gente nunca vai encontrar uma sociedade no incentivo total, assim, olha, agora a gente está incentivando muito as pessoas a ler. Então, é muito mais fácil assistir uma novela, muito mais fácil você assistir, né, no caso das crianças, um desenho. E porque quando você assiste, você está ali passivo aquilo que você está recebendo, né? Diferente da leitura, que você tem a todo momento que movimentar, se movimentar. Você está lendo e você está se movimentando internamente. Então, a leitura é um ato muito importante para nós. Então, eu falo assim, lê dá sono? Dá sono? Sim, por quê? Porque a gente não tem esse hábito de incentivar, né? A gente é sempre assim, eu não gosto de ler porque eu fico muito cansada. Na hora que eu leio, quando eu vejo já dormi, acordo no outro dia, eu não sei nem onde eu parei.
Então, assim, são coisas de uma sociedade onde não tem um incentivo para a leitura. Porém, com sono ou não, a gente tem que ler. Porque leitura é hábito, é a gente colocar um pouquinho todo dia, né? Como se a gente estivesse tomando um remedinho todo dia, ali, que seja 10 minutos no começo, vai aumentando um pouquinho. Quando a gente vê, a gente se tornou um leitor. Porque, na verdade, quando a gente se torna um leitor, é um ato político. É a gente dizer, olha, eu enfrentei todo esse sistema que me desanima para dizer que eu quero ler. Então, o meu conselho, né, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, é que coloque essa regra de leitura aos poucos. Não precisa ler um livro enorme no primeiro dia, mas leia sempre. Leia aquilo que você gosta, leia aquilo que te faz bem, leia aquilo que te incentive a ir para frente, né? Então, esse é o caminho. Mas a gente também precisa de contadores de histórias para incentivar na leitura, a gente também precisa de professores que leem para os seus alunos, de pais que leem para os seus filhos, de pessoas em geral, né? A gente precisa criar clubes de leitura. Esses hábitos podem ajudar bastante a gente a ter uma sociedade diferente, né? E reverter esses dados que você trouxe, esses números, que são tristes, porém é resultado de uma sociedade onde a gente tem do né? Fast food, e a gente tem tudo muito rápido nas mãos, e a leitura acaba sendo um ato assim que demanda muito da gente, então cansa, dá sono, mas a gente tem que lutar contra esses pensamentos, tá bom? Eu sempre gostei de ler. Ultimamente até preciso retomar esse hábito, porque às vezes a gente está tão cansado que já deita, já quer dormir, mas é um ótimo hábito também ler um pouco antes de dormir, né? Você já começa a descansar sua cabeça para ter até uma noite melhor de sono. É verdade, Adriane. E a gente vive nessa sociedade tecnológica onde as crianças também são inseridas nesse processo todo. E a tela, né, do celular, do computador, ela, ela deixa a gente muito ligado a muita informação, é o tempo todo vem propaganda, vem uma coisa, vem outra. Então, assim, não é uma leitura tranquila, né? Não é um espaço tranquilo. Diferente do livro, que ele vai te acalmar. Muitas. Ai, dormir, né? Por quê? Porque você se acalmou. Só que é muito mais fácil a gente. A nossa tendência é ir para onde? Para o celular. E ainda que vá para o celular, eu acho que a gente tem que buscar algumas alternativas, no sentido de diminuir o brilho da tela, tem agora, né, alguns protetores, então são coisas que a gente precisa não combater, talvez, essa sociedade que a gente está vivendo, esse mundo mais informatizado, que é a nossa realidade, mas buscar também alternativas e não esquecer o velho, né, e bom cheirinho de livro, que é uma delícia quando a gente está com o Ai, livro na mão. eu não troco. Não, eu já tentei, mas eu gosto dos livros. O legal é que você também pode trocar, né? Você lê um, você indica, você troca. Eu tenho um colega no trabalho que de vez em quando a gente troca um livro. Eu tô com o livro dele, ele tá com o livro meu. Tem essa troca, essas conversas também super legais, como você falou do Clube do Livro. E outro ponto também que eu gostaria de ressaltar é que você falou de ler para uma criança antes dela dormir, né? É um vínculo também que você cria com a criança, né? E eu acho que é muito importante também incentivar. Acho que o incentivo dos pais é essencial em todo esse processo. E agora eu queria que você contasse para a gente se você está envolvida em algum novo livro, como é que tá? Se você está pensando em alguma coisa, tem algum spoiler aí que você pode dar para a gente? Agora, a próxima meta é fazer o Menina das Cores impresso, né? Porque como a gente está nesse momento de pandemia, ficou até inviável a gente pensar em lançamento do material impresso. Então, eu acabei optando mesmo por ele ser digital, para que outras crianças possam também receber essa mensagem, que foi aquilo que eu te falei. Mas a partir de agora, a gente já está pensando, né? Se Deus quiser, essa pandemia vai passar logo, né? A gente logo tem aí uma leva bem grande de pessoas que vão
vacinar. Então, a gente pensa que o segundo semestre vai ser um pouco mais leve, mas continuemos usando máscaras, né? Só para não esquecer e álcool em gel. Mas a gente pensou, então, dessa publicação do livro mesmo impresso, que tem muita gente pedindo, por conta desse cheirinho mesmo do livro, que fez falta. E eu mesmo fiquei inquieta, porque quando ficou pronto, eu falei, gente, isso no papel vai ficar lindo. Então, esse é o próximo projeto. E depois disso, eu tenho alguns livros que eu quero montar em formato de coletânea. São clássicos da literatura que eu transformei em temáticas recentes. Combate ao machismo, né? A verdadeira beleza, pensando na prevenção da violência sexual também. Então, alguns temas que são importantes para as crianças debaterem, pensei em fazer em um formato de coletânea aí, mas aí fica para um futuro próximo. Eu espero não demorar mais 10 anos, né, Adriane, para fazer o próximo. A gente também espera, porque são muito bons os seus livros, e vai ser muito importante ter ele mesmo no físico, porque vai voltar às aulas, a gente tem fé que no futuro bem próximo as aulas voltem presencial, e os professores vão precisar do livro para contar para os alunos lá na roda, né? Então, Não vai é? precisar do livro impresso, sim. Que Eu legal. queria saber se você tem alguma dica aí para os nossos professores que gostam de escrever. Então, nós do Tantos Contos, a gente fez uma live esses tempos atrás, né, no comecinho do mês de junho. Tá super legal, então quem quiser ir lá ouvir, a gente chamou vários autores que têm essas iniciativas próprias, que a gente sabe que infelizmente as editoras são muito fechadas, aqueles autores que já existem, que já estão no ramo, e a gente precisa também, é uma força, né, que a gente precisa ter e mostrar que existem novos talentos, existem pessoas que escrevem bem, que gostam de escrever. Então, em prol disso, a gente fez essa live, que está muito legal, está sendo muito acessada no canal, e o pessoal está gostando. E dessa live, já está surgindo aí a ideia de um clube de livro, que é um momento, um espaço, onde cada um pode divulgar o seu trabalho e os outros contribuírem com esse trabalho, ver se está tudo bem, qual o caminho para publicar. Então, um grupo de apoio mesmo. Então, se você tiver vontade de escrever um livro, quiser fazer parte desse momento, eu vou pedir para você nos procurar nas redes sociais. Então, canal Tantos Contos, @gmail.com, no e-mail, né? E no Instagram, a gente tem então a página, vocês podem nos procurar pelo direct. E a gente vai ficar muito feliz de poder auxiliar pessoas que têm esse sonho. E nessa live tem muita dica boa, viu, Adriane? Que o pessoal deu, cada um com a sua própria experiência, com o seu jeitinho de fazer, e a gente e dá certo, basta querer, né? A gente não pode deixar o nosso sonho morrer. Eu agradeço muito você. A gente vai deixar aqui todos esses contatos que ela falou na descrição do vídeo para facilitar para vocês poderem entrar em contato. Então, mais uma vez, professora, a gente agradece sua disponibilidade em participar aqui com a gente. Obrigada, Adriane, foi um prazer. Espero que seja a primeira de muitas, né? E que Com vocês certeza. gostem do material. E se alguém quiser também o livro da Menina das Cores, é só entrar em contato. Um abraço. Obrigada, professora. A gente deseja aí muito sucesso, que você possa escrever vários outros livros, já estamos ansiosos aí com essa nova coletânea e com o livro impresso também da Menina das Cores. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente, então, obrigada pela participação e tchau, tchau.